Eu queria que você falasse um pouco sobre a realidade desse serviço, dessa prestação de serviço que você está comentando, nesses últimos tempos. E fizesse, obviamente, um comparativo com uma outra realidade. Então, nós estamos falando aí de uma realidade que vem de março de 2020 em diante, quando começou o processo de pandemia, e nós estamos falando de março anterior a esse período de pandemia. Você está no Sebrae há muito tempo? Eu já estou no Sebrae há 5 anos como gerente da unidade de inteligência e mais de 10 anos no total. Perfeito. Em relação a essa pergunta que eu estou te fazendo, antes de pandemia, pós-pandemia e durante a pandemia, quais foram as mudanças de busca em relação a esse serviço que você presta e qual foi a diferença que você notou entre uma realidade e outra? Ótima pergunta, Gustavo. Antes da pandemia, o ambiente de negócios das micro e pequenas empresas sempre foi bastante difícil. Então, a vida do empresário no Brasil sempre foi bastante complicada, mesmo com todos os avanços que aconteceram desde da lei da micro e pequena empresa, da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi em 2006, mais ou menos, e depois, em 2010, a Lei do MEI, que fez surgir essa nova modalidade de trabalho, que é o microempreendedor individual. Então, os processos de desburocratização e o conhecimento para o empreendedorismo foi aumentando cada vez mais. Então, você tem uma expansão das micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas, elas são fundamentais para qualquer economia. Só a gente lembrar que 99% das empresas são micro ou pequenas empresas e que elas respondem por mais ou menos 35% do PIB, mais ou menos 50% do trabalho. Quando a gente entra, as micro e pequenas empresas no Brasil, elas têm uma característica de serem empresas, uma parte significativa delas são empresas de comércio e de serviços. Principalmente empresas de serviços, são serviços voltados às famílias. Então, a gente está falando principalmente de bares e restaurantes, clínicas, salões de beleza, oficinas mecânicas e etc. Tudo aquilo que depende basicamente da renda das famílias. Então, a dinâmica econômica do Brasil influencia muito no comportamento das micro e pequenas empresas. Então, do lado da oferta, sempre que você tem, por exemplo, movimentos de desemprego muito alto, a primeira alternativa que as pessoas procuram é o trabalho por conta própria. Muitas vezes tentam empreender por conta própria. Antes da lei do MEI, o caminho era a informalidade logo de cara. Com o MEI, ele tem uma porta de entrada formal para conseguir empreender. Então, o empreendedorismo ele se sustenta como uma alternativa de trabalho. Quando chega a pandemia, diferente de outras recessões que a gente teve no Brasil, outras recessões, como, por exemplo, o empresário brasileiro, ele é um especialista em superar crises. Então, assim, se a gente for lembrar no passado recente, nos últimos 30 anos, a gente deve ter passado pelo menos por uns 4 ou 5 períodos de recessão. Então, o empresário brasileiro ele é sempre resistente, ele é sempre otimista, como as nossas pesquisas mostram, em relação ao futuro. Só que cada crise ela tem um componente específico. Então, na crise lá de 2008, teve uma crise de investimentos que acabou gerando desemprego e etc. Mas essa crise da pandemia, ela foi muito dura para o empresário porque ela atacou 2 pilares básicos dos pequenos negócios. Primeiro, que o pequeno negócio ele depende do nível de dinheiro em circulação na economia. Como grande parte dos negócios são negócios voltados à família, quando a renda média do brasileiro acaba caindo por exemplo, desemprego ou falta de investimentos, isso afeta já logo de cara as micro e pequenas empresas. Então, você tem menos pessoas com dinheiro para comer fora, para ir no cinema, arrumar o carro e etc. Por outro lado, a economia das micro e pequenas empresas depende bastante da circulação de pessoas. Então, quando você tem uma pandemia, como a gente teve, e aí você falou de março de 2020, quando isso começou, alguns setores fortemente, principalmente no setor de serviços, foram afetados logo de cara, principalmente aqueles que dependem da circulação de pessoas. Empresas dos setores de turismo, e aí incluindo bares e restaurantes dentro desse equipamento turístico, hotéis e etc., teve uma queda muito grande. Quando a gente olha para alguns setores isolados, principalmente no comércio, alguns setores tiveram uma performance até positiva
durante a pandemia. Setores como, por exemplo, supermercados pequenos, padarias, lojas de material de construção e de móveis, ou seja, tudo aquilo que as pessoas recolhidas dentro de casa mudaram seus hábitos de consumo. Então, assim, por que que material de construção e eletrodomésticos vendeu muito? Porque as pessoas se viram confinadas em casa e precisava ter um micro-ondas para facilitar o almoço, um computador para o filho poder assistir a aula online, precisava fazer uma reforma na casa para ela ficar um pouco mais confortável. Então, esses setores tiveram crescimento. Mas outros setores, como, por exemplo, o setor de confecção, calçados e vestuário, que representa uma parte muito grande das micro e pequenas empresas, sofreu muito com isso. Por quê? Varejo de roupa e de calçado depende de renda disponível. Então, quando você tem um aumento do desemprego e aumento do rendimento, as pessoas acabam comprando menos e é um consumo que depende muito de circulação de pessoas. Então, as pessoas compravam muito em loja antes da pandemia. Quando chega a pandemia, o que muda? O comércio eletrônico ele acaba assumindo uma parte desse consumo, mas uma parte grande das empresas não teve uma velocidade suficiente para conseguir se adaptar e adaptar os seus processos internos para se ajustar a essa realidade do comércio eletrônico e acabaram fracassando, acabaram perecendo. E quando a gente vê, e a gente fala de, por exemplo, março de 2021 é a segunda onda da pandemia e que gera efeitos tão graves quanto na primeira onda, porque na primeira onda acabou que todo mundo foi pego de surpresa. Na segunda onda, a gente estava esperando para o começo de 2021 uma retomada mais vigorosa da economia e essa retomada não veio. E agora que a gente está entrando para 2022 e que a gente estava esperando que a pandemia já tivesse mais ou menos resolvida, o ambiente econômico para os pequenos negócios continua bastante incerto, seja por causa da questão dessa nova variante, que sempre leva o temor de medidas, de repetição de medidas que levaram a dificuldades em diversos setores, nas pequenas empresas, seja também pela instabilidade do ambiente econômico, porque da mesma forma que as micro e pequenas empresas elas dependem muito do dinamismo da economia no Brasil, o dinamismo da economia do Brasil hoje tem uma dependência muito grande do mercado externo. Então, na medida que hoje a gente está vendo essa questão de uma possível terceira onda e uma incerteza em relação a fluxos de investimentos no Brasil, isso afeta significativamente o cenário das pequenas empresas aqui no Brasil. Primeiro, porque quando a gente tem um movimento internacional que acaba gerando um aumento na taxa de câmbio, essa taxa de câmbio vai acabar impactando na inflação, que deprime ainda mais o rendimento do trabalhador internamente, ele vai ter menos dinheiro para consumir porque as coisas estão mais caras, então isso afeta diretamente a micro e pequena empresa. Quando você tem um nível de endividamento muito grande, como a gente tem no Brasil, e que o governo não consegue se financiar por um aumento da arrecadação, porque a carga tributária já é alta, e também o único mecanismo da taxa de juros, essa taxa de juros desestimula o investimento em diversos ramos, isso acaba encarecendo o crédito para o empreendedor e acaba também gerando dificuldades. Então, medidas como desburocratização, gestão, tudo aquilo que sempre foi, que o Sebrae sempre pregou como boas práticas de gestão para o empresário, principalmente no que diz respeito a planejamento e controle financeiro, num ambiente de incerteza, num ambiente onde o espaço para errar é cada vez menor, exige com que o empresário busque conhecimento, busque informação para poder tomar a decisão. Então, hoje, essa é a principal mensagem que o Sebrae passa, assim, que o empresário brasileiro ele é um valente, ele é um guerreiro, mas só força de vontade e persistência cada vez mais tem se mostrado insuficiente para se ter uma visão, um futuro competitivo do negócio. Então, o Sebrae tem trabalhado incansavelmente, tanto com os agentes públicos quanto com as empresas, para poder gerar informação, para poder gerar debate, gerar conhecimento,
e com isso a gente tem empresas que sejam mais resistentes à crise, que possam empregar mais. Então, só para dar uma ideia para você, no ano passado, em outubro, Minas Gerais, as micro e pequenas empresas estavam com um saldo negativo de 30 mil empregos. Hoje, nesse ano, nós estamos com um saldo positivo das micro e pequenas empresas de 209 mil postos de trabalho que foram abertos em 2021. Só para ter uma ideia, isso é 70% de todos os novos empregos que foram criados no estado. Minas Gerais hoje só está atrás de São Paulo em saldo positivo de emprego, que esse ano São Paulo está com mais ou menos 450 mil novos empregos em micro e pequenas empresas, mas para que vocês possam ter uma ideia, em outubro no ano passado, enquanto Minas Gerais tinha um saldo negativo de menos 30 mil, menos 30 mil vagas de emprego, São Paulo tinha menos 150 mil vagas de emprego. Então, a economia dos pequenos negócios é fundamental para esse processo de retomada. Então, o empresário ele precisa se preparar melhor, e o governo, e tanto o BDMG quanto o governo estadual, enfim, todo mundo que está nessa rede de suporte precisa olhar para o empresário como um elemento importante para o desenvolvimento econômico, para a justiça social e também para o dinamismo da economia dos territórios. Então, a gente entender que Minas Gerais tem 853 municípios e uma diversidade muito grande de culturas, de ambientes de negócios, de mercados, de setores e etc. Perfeito. Ouvimos, portanto, Felipe Brandão, gerente da Unidade de Inteligência Empresarial do Sebrae Minas. Economia? E agora? Agora, aqui no canal Viver Brasil. Até o próximo programa. Valeu!